que é que ela vai nos trazer? Pronto. Para tudo, para tudo, para tudo. A física dessa onda destruidora chamada tsunami. Esse fenômeno da natureza agora vai ser explicado a você em detalhes, você agora vai entender por que ocorre o tsunami. Então venha comigo, 7ª questão. Em 2004, uma fatídica onda lá no Oceano Índico vitimou cerca de 230 mil pessoas. 170 mil só na Indonésia, que novamente sofre o drama de uma catástrofe natural deste gênero. Um tsunami é uma onda que se forma no oceano, a partir de um terremoto na costa terrestre sobre as águas. Você sabia disso, né? As ondas do tsunami é um maremoto que veio do tremor de terra lá embaixo, o deslocamento das placas tectônicas. O problema é que a onda nasce pequena, mas cresce em altura, em amplitude, na medida em que caminha para as regiões mais rasas. Próxima à terra firme, quando a onda chega na praia, é gigante e devastadora, arrastando tudo o que encontra pela frente. Eu não preciso lhe dizer que é assim, você já viu imagens daquele... Se você botar aí no YouTube, tsunami na Indonésia, gente, infelizmente você vai ver a onda devastadora cruel, né? Para entender a física por trás desse fenômeno assustador e que envolve uma enorme quantidade de energia, precisamos de algumas equações para compor o modelo que descreve uma onda que se propaga na superfície da água. Olha que interessante. A física trabalha com modelos matemáticos para explicar o que se observa na natureza. Então vamos começar a desenrolar essa questão maravilhosa e exclusiva para você. Essa equação, ela na realidade já foi trabalhada nas 6 questões anteriores. Eu não preciso tecer maiores comentários. Eu apenas estou introduzindo a noção de período aqui. Período é o inverso da frequência. Então, lambda vezes f ou lambda sobre período, não é? Onde justamente vê a velocidade de propagação da onda na água, o comprimento de onda, lambda, f é a frequência da onda, ou seja, é o número de oscilações de onda por unidade de tempo, que veio a partir da Terra, e o período é o tempo que a onda demora para subir, descer e retornar, que a gente já viu bem na parte do capítulo 1 de MHS. Uma outra equação igualmente importante na nossa análise é a equação da velocidade de uma onda que se propaga na água em função da profundidade. Gente, isso é uma medida experimental. Na realidade, essa forma tem validade limitada para pequenas profundidades, mas a gente vai utilizar como modelo correto, só por aproximação. A velocidade da onda é a raiz quadrada da gravidade vezes a altura. G é a aceleração da gravidade e essa altura nada mais é do que a profundidade do oceano no local. Observe que essa expressão está sendo dada a você, aluno do ensino médio. Essa expressão ela não é bem estudada no ensino médio, mas é uma informação que está sendo dada a você para enriquecer a questão. A velocidade da onda é raiz quadrada da gravidade vezes a altura. E, finalmente, uma expressão importantíssima é a expressão da energia. A energia que a onda propaga. A energia que a onda propaga é uma constante, que você não deve se preocupar com ela. É como se fosse um elemento que você nem vai se preocupar. V é a velocidade de propagação da onda na água. E A é a amplitude da onda. Então, de posse dessas 3 expressões, velocidade da onda que você já conhece, comprimento de onda vezes a frequência, a velocidade também dada em função da profundidade, raiz quadrada da gravidade vezes a altura, e a expressão da energia da onda. K, que é uma constante, vezes a velocidade da onda vezes a amplitude ao quadrado. Então, essas equações foram dadas para que você possa entender o desenho que você está vendo. Eu queria que você fixasse bem nesse desenho maravilhoso. Você viu no texto que ele disse que a onda começava pequena, lá no fundo. Eu estou colocando a título de exemplo uma profundidade de 4.000 metros. Câmera, está dando para pegar direitinho a imagem aí? Ah, legal. Então, a profundidade de 4.000 metros, né? Seria o H. Lembra do H, lá da fórmula? Isso aqui é o que, gente? Já sabemos que é o comprimento de onda, né? A amplitude da onda lá no fundo, eu não sei quanto é, ó. A1 é uma incógnita, tá? Eu não sei quanto é. Aí, quando ela vai chegando no raso, a questão diz isso no seu enunciado, que a onda começa a ganhar amplitude, observe. Lá no fundo, ela está numa amplitude bem pequena, e à medida que ela vai se aproximando, ela ganha amplitude. Você até imagina por quê, né? Porque como a profundidade é menor, como a água não cabe mais aqui, ela resolve subir. Então, como estreitou na altura, como estreitou na profundidade, ela sobe na amplitude. Então, ó, a amplitude da onda quando chega aqui, gente, é em torno de 5 metros. É um valor bem razoável, em torno de 5 metros, a amplitude da onda lá no raso. E aí o comprimento de onda dela, ó, diminui, né? Para quanto? 6 km. Então, sai de 150 km lá no fundo, a 4.000 metros de profundidade, e diminui o comprimento de onda para 6 km lá no raso. E a amplitude aí aumenta. Então, esse desenho será muito importante
para que a gente possa responder as perguntas que são feitas. Então vamos lá. De posse das informações contidas na figura e das equações, atenda as solicitações seguintes. Letra A. Determine as velocidades das ondas na superfície da água nas profundidades de 4.000 metros e 6,4 metros. Só voltando, gente, que você já tem essas duas profundidades no desenho. 4.000 metros e 6,4 metros. Ele quer que você encontre a velocidade da onda aqui. Quanto é a velocidade da onda aqui? Vou chamar de V1, tá? E quer que você encontre a velocidade da onda aqui, que eu vou chamar de V2. Carlão, essa velocidade não é a mesma, não? É não, gente. Sabe por quê? A profundidade muda. Lembre, a velocidade só é a mesma se eu tivesse a mesma profundidade. Profundidades diferentes, velocidades diferentes. Até porque tem uma equação que mostra bem isso, né? Qual é a equação que está mostrando isso? Vamos voltar aqui para deixar bem claro. É essa expressão aqui, né, gente? Ó, a velocidade, ela depende da profundidade, H. Então, se você muda a profundidade, você muda a velocidade. Que é exatamente isso que nós vamos precisar para fazer essa letra A. Então, vamos lá comigo. Resolução da letra A. Como é que a gente vai resolver a letra A? Determina as velocidades das ondas na superfície na 4 metros e 6,4. Você sabe que essa expressão foi dada, né? Velocidade é raiz da gravidade vezes a profundidade. Você tem que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. É só substituir duas vezes, primeiro H 4.000 e depois H 6,4. Ó, a expressão já foi dada a você. Basta substituir na expressão. Então vamos fazer isso duas vezes, né? Primeiramente, 4.000 a profundidade. 10 vezes 4.000, 40.000. Galera, uma coisa importante. 4 zeros dentro de uma raiz sempre sai a metade. Professor, se fossem número ímpar de zero, se fossem 3, é porque não tem raiz exata. Só tem raiz exata se for 4 zeros. E, evidentemente, se esse número aqui tiver raiz, né? Quanto é a raiz de 4? 2. 4 zeros se transforma em 2. Então, a velocidade da onda lá no alto mar, 200 metros por segundo. Fazendo a conta novamente para outra profundidade. Quanto é a outra profundidade? 6,4. Repetindo a mesma expressão. 10 vezes 6,4, 64. Quanto é a velocidade? 8 metros por segundo. Então, lá no alto mar, a velocidade da onda é 200. Na região mais rasa, 8 metros por segundo. Lembre, região mais funda, maior velocidade. Região mais rasa, menor velocidade. Como é que se encontra? Raiz da gravidade vezes a altura, profundidade do mar no local. A nossa letra B pede o quê? A frequência da onda. Opa, parou! A frequência da onda é constante. Galera, olha aqui para mim. A onda foi produzida pelo movimento da Terra no fundo do mar. Então, esse movimento mantém a mesma frequência. Então, o tempo todo a frequência da onda é a mesma. Até porque você sabe que quando a onda muda a profundidade, muda a velocidade. Mas a frequência permanece constante. Porque a frequência é produzida pela origem da qual está causando o tsunami. E a origem é o deslocamento da Terra. Então, a frequência é a mesma. Por que eu estou dizendo isso? Porque tanto faz calcular a frequência na região funda ou na região rasa. Mais uma vez, a frequência é a mesma, porque a frequência de formação da onda não está mudando, o movimento das placas tectônicas. Então, para calcular a frequência, o que é que eu vou fazer? Ó? Apenas reiterando que a frequência de vibração não muda, pois o tsunami é produzido pelo deslocamento das placas tectônicas, que é um deslocamento praticamente constante. Assim, para qualquer profundidade, a frequência permanece constante. Então, eu posso escolher, gente, qualquer profundidade. Poderia escolher 6,4, mas eu vou escolher essa profundidade. E nessa profundidade, eu não já calculei a velocidade no item A? Quanto é que deu? Volta aí. Quanto é que dá a velocidade no item A? Vamos voltar aqui comigo? Quanto é que deu a velocidade no item A? Ó, para 4.000, a velocidade foi 200. Então, com essa velocidade, ó, o que é que vai acontecer? Eu tenho a velocidade e tenho um comprimento de onda. Epa, 150 km? Opa, não estou entendendo não. Cadê a figura? Vamos voltar para a figura? Onde é que está a figura mostrando esse comprimento de onda? Cadê ele? Onde é que está? Aí, ó. Comprimento de onda na região funda, gente, ó. Isso aqui é o comprimento de onda, o que eu vou chamar de lambda 1, tá? 150 km. Então, ó, veja, eu tenho a velocidade. Quanto é a velocidade, gente? Quanto é? 200 metros por segundo. 200 metros por segundo. Comprimento de onda tem os 150 km. Então, se eu tenho a velocidade e tenho um comprimento de onda, você já sabe que é possível calcular, então, a nossa frequência, né? Como é que a gente faz isso? Velocidade 200 metros por segundo e o comprimento de onda. E aí não é bobeira.
Como é que pode, gente? Aqui está em metro. Metro. E aqui está em quilômetro. Não pode. Tem que transformar para metro. É isso mesmo. Tem que multiplicar por 1000, gente. 150 quilômetros dá 150 mil metros. Incrível, mas é isso aí. Então, como eu tenho a velocidade metro por segundo e o comprimento de onda que não pode ser em quilômetro, tem que ser em metro, por incrível que pareça, por mais estranho que possa parecer o cálculo, é assim mesmo que se faz. A velocidade é 200, o comprimento de onda é 150 mil e a frequência vai ser 200 dividido por 150 mil. Eu posso cortar 2 zeros para ficar mais fácil e aí vai ficar 2 por 1.500. A título de sugestão, como você está sem calculadora, transforma 1.500 para notação científica. Como é que faz isso? 1.500 para notação científica é você andar com a vírgula 3 casas. Andou para a esquerda, expoente positivo. 3 casas, expoente 10 a terceira. Quando você dividir 2 por 1,5 aqui, 2 por 1,5, você encontra 1,3. E aí, o 10 a terceira passa negativo. Ei, Carlos, é uma frequência baixa, é? Gente, com certeza. São bilhões de litros de água que são deslocados. Uma frequência alta, gente, você não tem nem noção do que poderia acontecer. É uma pequena frequência, mas acredite, é tanta água deslocada que mesmo com uma frequência muito pequena, ela causa um desastre enorme, que é o tsunami. Frequência muito pequena, então preste atenção, a frequência é muito pequena, tá? 1,3 vezes 10 a menos 3. E, finalmente, esse item incrível. Determine a amplitude da onda relativa a uma profundidade de 4.000 metros. Eu fiz o desenho esquemático de tudo que a gente fez até agora, mostrando a velocidade, 200, lembra dela, gente, que já foi feita? E mostrando aqui a outra velocidade, que é 8 metros por segundo, né? E agora, gente, eu preciso achar o quê? A amplitude. E aí, galera, como é que eu vou encontrar essa amplitude? Galera, a amplitude está relacionada à energia. Pense comigo, mais amplitude significa dizer que eu tenho algo relacionado à energia. Agora tem um detalhe interessante, tá, gente? A questão deixa claro que aquilo é a energia que a onda transporta. Aí eu pergunto a você, a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então, na realidade, a energia não aumenta nem diminui, ela fica constante, porque a energia da onda é a mesma. Você muda a amplitude, mas observe que mesmo a amplitude aumentando, a velocidade diminui. Então, é por isso que a energia permanece a mesma. Você pode até pensar assim, se você trouxer para as aulas do primeiro ano. Se você teve uma diminuição de velocidade, você tem um aumento da energia potencial. A energia cinética diminuindo pela diminuição de velocidade, aumento da energia potencial. Elas têm que compensar. A energia permanece constante. Esse é o segredo. Como é que a gente resolve a questão? Conservação de energia. Ou seja, a energia evidentemente é a mesma. Ela não pode ser destruída, né? Ela apenas tem que se manter constante. Então, a energia transportada é a mesma em qualquer profundidade. Então, como a energia da onda é dada pelaquela expressão K vezes velocidade vezes amplitude ao quadrado, veja aí no item 3, não é essa a expressão? Você vai dizer o quê? Que a energia lá no fundo, atenção, importante, a energia no fundo é igual à energia no raso. A energia é a mesma. Mas como, Carlão? Se no raso a amplitude é maior, mas a velocidade é menor. Já ouviu falar em lei da compensação? Você tem mais amplitude, menor velocidade. Como o K é uma constante, ele está de amarelo, então eu posso cortar o K, tá? E o que eu vou fazer agora, gente, é só substituir. Agora preste atenção, tá? Quanto é a velocidade lá no fundo? Vamos voltar aqui a figura para a gente constatar. Essa palavra quase que não sai, rapaz. Observar. Velocidade, 200. Lá no fundo, né? A velocidade lá no fundo é 200. E no raso, 8. Quanto é a amplitude lá no fundo? Não sei. É o que eu quero. Quanto é a amplitude lá no raso? 5. Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente substituir, mais uma vez, né? Então, substituindo, o que é que a gente vai ter? 200, que é a velocidade. Amplitude ao quadrado é igual, quem é a velocidade V2? Isso aqui cortou, né? A gente já viu que tinha cortado. 8. E a amplitude é 5. Então faz a conta para mim. 200 vezes amplitude 1 ao quadrado é igual, 5 ao quadrado é 25. Isso aqui vai dar 200. E aí, gente, olha que coisa massa. 200 e 200 dá 1, né? Então qual é o número que ao quadrado dá 1? Evidentemente 1. Então, conclusão. A amplitude da onda lá no fundo do mar é de apenas quanto? 1 metro. Então veja como tudo bate. A onda está veloz com amplitude pequena. Ao chegar lá no raso, a velocidade diminui, mas em compensação, para garantir a conservação de energia, a amplitude aumenta. Questões desse tipo.
ilustra como é que a física funciona nos fenômenos da natureza. Você tem que estar ligado. Embora tenha algumas equações que não são bem comuns no ensino médio, a questão proporcionou essas equações para que o aluno apenas interprete e aplique-as com elementos básicos de matemática. Perfeito para você? Vamos à nossa próxima questão. Gente, a nossa próxima questão é uma questão maravilhosa, que ela vai trabalhar com o quê? Interferência. E aí uma questão agora da FUVEST 2014, hein? Bem quentinha para você. O que é que ela diz? O senhor Rubinato, um músico aposentado, gosta de ouvir seus velhos discos sentados em uma poltrona. Olha aí o senhor Rubinato. Senhor Rubinato, tudo bem com você, cara? Como é que você está? Tem acompanhado aí nossas aulas? É fantástico. Então lá, o que é que diz? Está ouvindo o conhecido solo de violino quando sua esposa Matilde afasta a caixa acústica da direita. Então, ó, a esposa dele afastou a caixa, tá, gente? Ó, tá vendo que essa caixa afastou. Inicialmente, as caixas estavam à mesma distância. Mas aí a esposa, né, que estava arrumando a casa, afastou a caixa de uma distância o quê? L. Como visto na figura abaixo. Ok. Em seguida, o senhor Rubinato reclama: Matilde, pelo amor de Deus, eu não consigo mais escutar o lá do meu violino. Lá é uma nota musical, né? Lembra daquilo, ó? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Lá é uma das notas. Então ele não consegue mais escutar o lá, que antes soava bastante forte. Então lá desapareceu. O que é que aconteceu com a nota musical? Desapareceu? Que fenômeno é esse que faz com que as coisas desapareçam, o som desapareça? Vamos discutir. E aí, dentre as alternativas abaixo, para a distância L, aqui afastou, tá? Qual é a única compatível com a reclamação do senhor Rubinato? E aí é dado uma série de informações. O mesmo sinal elétrico do amplificador é ligado aos dois alto-falantes, cujos cones se movimentam em fase. Então veja bem, quando ele diz o mesmo sinal elétrico, anotem aí, gente, isso garante mesma, anote aí, meu querido, mesma frequência, anote aí. Se o sinal elétrico é ligado aos dois alto-falantes, o mesmo sinal, isso garante uma mesma frequência. Atenção, de novo, a mesma frequência. A frequência da nota Lá é 440 Hz e a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo. Essa velocidade depende da temperatura, nesse caso é 330. Ok. A distância entre as orelhas do senhor Rubinato deve ser ignorada. E então dá uma série de perguntas. Qual o comprimento? Essa questão teve um nível de dificuldade muito alto para alguns alunos, mas você, aluno salesiano que tem acompanhado nossas aulas, sabe que isso é interferência, né? Para que um som seja eliminado, a única possibilidade é ter uma interferência de que tipo? Destrutiva. Inclusive, já explicamos em sala de aula os alto-falantes que são usados justamente para evitar os barulhos externos e a tecnologia do silêncio, que é usada em alguns aviões, alguns caças, em guerras, para evitar interferência e aí pode ter um comando errado. Então lembre, se o som desaparece, o sinal é porque ele está tendo uma interferência do tipo destrutiva. Então, como é que a gente vai resolver a questão? Se o senhor Rubinato não consegue mais escutar a nota Lá, é aquilo que eu expliquei agora. É porque está ocorrendo o quê? Uma interferência de que tipo? Destrutiva. Por que destrutiva? Porque o Lá desapareceu, então interferiu destrutivamente. Muito bem. Entre os sons emitidos pelas duas caixas. A distância L, é só um L, não tem esses dois L's aqui, só um. A distância L que Matilde afastou uma das caixas corresponderá exatamente à diferença de percurso entre as ondas. Preste atenção. A interferência destrutiva tem a ver com a diferença de percurso, a diferença da distância que as ondas percorrem. E você já aprendeu em sala de aula que essa diferença de percurso, ΔX, é dado por quem? Lembra das aulas? N vezes lambda sobre 2. Sempre para a condição de interferência tem a ver com N vezes lambda sobre 2. Agora é lógico que esse N pode gerar uma interferência construtiva e uma interferência o quê? Destrutiva. Se tiver em fase é construtiva para N pares. Por que par? Porque se eu colocar o número par aqui, ó, 2 por 2 dá 1 comprimento de onda. Se eu colocar um 4, 4 por 2, 2 comprimentos de onda. Se eu colocar um 6, 6 por 2, 3 comprimentos de onda. E comprimentos de onda inteiro continua sendo crista-crista, ou seja, construtiva. Agora, se N for ímpar, como está vendo aqui, ó, destrutiva, aí eu vou ter uma crista com vale.
pense comigo, vamos ver se você lembra comigo isso aqui ainda. Ó, quando eu tenho uma onda, ó, aqui comigo, ó, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó. Quando eu tenho uma onda, vamos lá? Dá para fazer? Ah, legal. Galera, daqui para cá é um comprimento de onda, né? Crista, crista. Mas daqui para cá, ó, vamos mudar a cor. Daqui para cá, crista com vale. Então me diga, crista com vale. Isso aqui nem a metade de um comprimento de onda? Metade. Se eu botar um aqui, ó, metade. Ah, Carlão, entendi. Se N for par, construtiva. Não é o que eu quero, né, Carlão? Porque tem que eliminar o som. Meu amigo, você está por dentro, hein? Estou gostando. Destrutiva. N tem que ser ímpar. Então, da condição de interferência, se N é ímpar, o que é que eu vou fazer, ó? Para N igual a 1, que é a primeira interferência destrutiva. Lembre, tem que ser ímpar para dar meios comprimentos de onda. Se você faz N igual a 1, ó, onde esse L aqui é exatamente quem é esse L? Vamos voltar aqui, ó. Quem é o L? L é a diferença de percurso. O que ela afastou vai ser a diferença das distâncias das ondas. Então, L é a diferença de percurso. E N é destrutiva, Carlão. Está em fase. N é 1. Então, se eu faço N igual a 1, ó, eu vou ter que L é igual a lambda sobre 2. Então, passando 2 para o outro lado, o comprimento de onda é 2L. Olha aqui para mim. N podia ser 3? Podia. Podia ser 5, podia ser 7. Mas o que é decisivo? É quando ele diz que Matilde afastou. Então, a gente pressupõe que é a primeira destrutiva. Tem outras, viu? Ela poderia ter afastado e ter outras destrutivas. Mas vamos considerar a primeira. Então, agora, da equação fundamental, se o comprimento de onda é 2L, e eu sei que a velocidade da onda é 330, e a frequência da nota Lá, que é a fornecida pelo amplificador, o que é que eu vou ter, ó? 330, que é a velocidade, o comprimento de onda, que é 2L, da condição de interferência, vezes 440. Então fica 330 igual a 880 vezes L, então L é 330 por 880. Quando você dividir, 0,375 metros, porque aqui está metro, ó, metro. E aí dá aproximadamente 0,38 metros. Se eu transformar para centímetros, vezes 100, dará quanto? 38 centímetros. Então preste atenção. Uma questão que muita gente se atrapalhou, mas não você, aluno salesiano, tá? Por quê? Porque você sabe que a interferência destrutiva é para N ímpar quando as ondas estão em fase. Ok? Vamos à nossa próxima questão. Questão número 9. Agora a gente já vai trazer a interferência já em ondas eletromagnéticas. Uma questão muito bem bolada, que traz outras aplicações práticas maravilhosas. Mais uma questão de interferência para você. O princípio de interferência é muito utilizado para se determinar a estrutura de um sólido cristalino. O procedimento e sua fundamentação são descritos a seguir de forma simplificada. Um feixe de raio-x, que é uma radiação eletromagnética de mesma natureza que a luz visível, mais uma vez, as ondas eletromagnéticas incluem uma faixa de frequências incríveis, todas se movimentam com a mesma velocidade no vácuo. Consequentemente, as que têm maiores frequências terão menores comprimentos de onda. Lembra disso? Para a mesma velocidade, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Então, incide sobre uma região de um sólido cristalino, formando o ângulo θ com a horizontal. E após sofrer difração, contorno de obstáculos, em planos consecutivos, separados por uma distância d. Você já sacou que essa distância d tem a ver com a condição de interferência. Fornece uma figura de interferência, resultado da diferença de caminho ΔX percorridos pelos raios. A figura seguinte mostra a aplicação desse princípio, considerando dois raios inicialmente em fase, difratando-se em dois planos subsequentes da estrutura cristalina de um sólido. Vamos ver o desenho? Para que a gente possa compreender. Galera, esse desenho é muito interessante, porque você começa a entender porque é que eu falei em difração. Na realidade, quando essas ondas batem, elas encontram muitos obstáculos e elas vão contornando obstáculos. Então, nunca esqueça, a difração sempre ocorre a nível atômico. A nível atômico, a difração sempre vai ocorrer. As ondas contornam obstáculos até o momento que ela sai. Ou seja, ela incide, sofre difração aqui dentro, e aí, ó, ela está retornando. Ok. Então, o que é muito interessante nesse desenho? É você perceber que está tendo uma diferenciação. Ó, se você observar com muita atenção, gente, você está vendo que as ondas estão desalinhadas. Mais especificamente,
você está vendo que um crista está encontrando com um vale aqui, né? Então vai ocorrer aí interferências, diferença de percurso. Por que é que tem a diferença de percurso? Porque enquanto a primeira saiu daqui, a outra saiu aqui de baixo, tá? Então, ó, o que é que vai acontecer agora? Vamos lá comigo. O que é que ele pergunta? Na situação mostrada, a diferença de caminho ΔX é dada por 2D seno de θ. E a condição para que se observe a interferência é 2D seno de θ igual a n vezes lambda, com n podendo assumir valores 0, 1, 2, 3. A partir das informações e da situação mostrada, responda. Para que valores de n, a figura de interferência apresenta um máximo de intensidade? Parou. Máximo de intensidade não pode ser destrutiva. Tem que ser o quê? Construtiva. Interferência construtiva. E o mínimo, interferência destrutiva. Então aí, ó, eu quero que você preste bastante atenção ao que eu vou fazer agora. Ó, ele faz uma pergunta na B, mas eu gostaria de antes responder a A, tá? Eu quero que você preste muita atenção. Eu queria que a câmera focasse aqui, porque é uma questão de nível difícil. E você, aluno salesiano, sabe que é um aluno de excelência. É um aluno que sempre tem que querer mais, um aluno que a gente tem que dar mais a você. Ó, então daqui para cá, gente, você observa claramente que existe uma diferença. Esse percurso está aqui. Se você observar com muita atenção, essa onda, ó, essa onda aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar o lápis. E essa onda, elas têm o mesmo caminho. Só que essa diferença aqui embaixo é que garante a diferença de percurso. Então, a diferença de percurso é o ΔX. Por que você tem que ficar tranquilo na questão? Porque essas informações já foram dadas a você. Eu vou só voltar para lhe tranquilizar. Em um determinado momento, antes do item A, foi dita essa situação aqui, ó. Se atenha, gente, ao que está sendo dito no enunciado. O que é que o Enem propõe a você? Capacidade de interpretar, capacidade de descobrir o novo, de em situações novas, em cima dela, você desenrolar a questão. É isso que a gente está propondo a você. A questão deixa claro que a diferença de percurso é dada por essa fórmula. Mesmo que você olhe o seno e fique apavorado, entenda, a diferença de percurso é dada por essa fórmula. E essa diferença de percurso é igual a n vezes lambda. Quem está dizendo isso, gente, é a questão. Então entenda, a diferença de percurso, que é 2D seno de θ, vai ser igual a n vezes lambda. E você já sabe alguma coisa sobre esse n. Quando é que eu tenho interferência construtiva? Vimos na questão anterior. Quando eu tenho comprimentos de onda 1, 2, 3, 4, 5. E quando é que é destrutiva? Quando é meio, 3 meios, 5 meios. Então, construtiva, inteiros, destrutivas, frações de meio. Então, para responder isso, é o que a gente vai precisar. A questão se torna simples quando você começa a compreender o que ele está querendo, ó. Então, o que é que ele está querendo? Da definição de interferência. Isso aqui, gente, onde é que está? Hein? Enunciado. O que é que o enunciado diz? Que a diferença de percurso é n vezes lambda. Como é ondas em fase, vale essa observação que eu estou dando. Comprimentos inteiros é construtivas, meios é destrutiva. Se fossem oposição de fase, aí muda tudo. O que era construtiva passa a ser destrutiva e o destrutiva passa a ser construtiva. Então, para matar a questão, ó, interferência construtiva, vamos lá comigo, todo mundo. Quando é que eu tenho interferência construtiva? Opa, voltando aqui. N deve assumir valores tais que tenhamos números inteiros de comprimento de onda. Crista com crista, vale com vale. Então, N vai assumir valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, por quê? Galera, se eu colocar valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho interferência construtiva quando N assumir valores inteiros. E destrutiva. Quais são os valores de N? Meios comprimentos de onda. Ó. Meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. Então, a letra A, gente, é apenas isso. É você, aluno, perceber. Ó, olha para mim aqui. O que é interferência construtiva? Quando você tem um comprimento de onda, 2 comprimentos de onda, 3 comprimentos de onda. Então, quando você faz isso aqui, ó, 1, 2, 3, você tem construtiva. Então, quando o N for 1, 2, 3, 4, 5, 6, é construtiva. E quando você tem meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios, é o quê? Destrutiva. Aí, agora, vamos lá. O que é que diz o nosso item B? O que é que diz o item B? Vamos lá. Item B diz o quê? O primeiro máximo de intensidade, interferência construtiva, corresponde para o mínimo valor de N, ou seja, N igual a 1. Mas antes disso, o que é que diz o item B? Qual foi a pergunta? Vamos voltar aqui. Qual foi a pergunta do item B? Com raio-x de comprimento de onda 5,8 vezes 10 a menos 9 centímetros, obteve-se o primeiro máximo de intensidade. Então, ele está querendo que você encontre interferência construtiva. E a interferência ocorre quando o ângulo de incidência for 17 graus. E ele deu seno de 17, que é quanto? 0,29. Ele quer que você encontre
a distância D aqui, né? Ó, a distância D. Então, preste atenção. Você já tem a fórmula, já foi dado tudo a você. Como é que a gente vai fazer essa letra B? Vamos ver comigo, ó. Vamos lá para a letra B. Onde é que está a letra B? É aqui, ó. Vamos começar a resolver a letra B. O que é que diz aí a letra B? 2D seno de θ n vezes lambda. Não é essa a condição da interferência? Só que ele está dizendo que n é 1. Por quê? Não é o primeiro máximo? Ocorre para n1, para dar um comprimento de onda. Então vamos só substituir os valores. Seno de θ, o ângulo é 17. Qual é o comprimento de onda do raio-x? 5,8 vezes 10 a menos 9. E o n é 1, ó. Fazendo a continha aqui, gente, só matemática básica, 2D vezes 0,29 é igual a 5,8 vezes 10 a menos 9. Então, passando agora, ó, 5,8 vezes 10 a menos 1, olha o que foi que eu fiz para eliminar o 5,8, olha que interessante, gente, aqui é 0,58 e aqui é 5,8. Então, se eu quiser escrever 5,8 vezes 10 a menos 1, eu vou cortar 5,8 com 5,8. Foi por isso que eu fiz isso, tá? Eu transformei isso aqui para 5,8 vezes 10 a menos 1. Quando a minha vírgula anda para a direita, o expoente retorna de 0 para menos 1. Fica 5,8 vezes 10 a menos 1. Vírgula para a direita, expoente negativo menos 1. E aí o que é que vai acontecer? Cortando 5,8 com 5,8, o D vai ser 10 a menos 9 dividido por 10 a menos 1. Passa o menos 1 para cima, então você tem que o D é quanto? 10 a menos 8 centímetros. Por que centímetros? Porque o comprimento de onda está em centímetros. Ô Carlão, é um valor muito pequeno, né? Gente, nós estamos falando em estrutura atômica. Então preste atenção. É uma questão que você precisa ler com muita calma o enunciado. Tudo foi dado a você. Eu vou dar um tempo para você rever várias vezes esse vídeo. É uma questão de nível já elevado, como você, aluno salesiano, merece. Tá? Então analise a questão, retome, veja a importância da interferência em termos de estrutura atômica. Só que tem um detalhe muito importante que eu vou dizer a você nessa questão. Ela abre um precedente de várias outras situações. Bolha de sabão. Gente, que coisa linda. Você com certeza sabe que bolhas de sabão, películas de óleo, tem um fenômeno da interferência. Eu quero que você preste muita atenção agora. As bolhas de sabão, gente, elas apresentam várias cores. E eu quero deixar claro a você que existem 3 cores primárias, que inclusive foi questão do Enem no ano passado, daquela questão lá dos filtros de luz, ó, vermelho, verde e azul. Essas 3 cores primárias, que inclusive têm nos seus olhos, nos cones, são sensíveis às cores primárias, elas associadas a outras cores. Olha que legal. O amarelo, você sabia que é a junção do verde com o vermelho? Legal, né, gente? Azul com verde, você sabia que tem uma cor chamada ciano? E você sabia que o vermelho com o azul tem uma cor chamada magenta? Você sabia disso? Foi questão do Enem, hein? Questão do Enem aí em 2013. Questão muito interessante. Então, essas cores aqui, gente, elas têm a ver com a bolha de sabão. Agora, por quê? Porque a bolha de sabão, ela tem uma camada de água que se forma dentro do ar, ó, camada de ar. Então você tem o ar e tem uma camada de água. Então o que é que acontece? Se você observar, eu não sei se a câmera consegue focalizar, por favor, câmera, veja se você consegue focar aqui, ó, por favor. Vamos tentar focar aqui, vamos lá, dá um tempinho. Diz aí se ficou tudo certinho para a gente tentar focalizar isso aí. Ok? Focou aí? Que legal. Então, gente, o que é que você percebe? Olha a semelhança com a questão anterior. Na questão anterior, a gente tinha uma estrutura atômica. Então, você veja que esse primeiro raio aqui bate e volta. Só que o segundo, ele entra, ó. Tá entrando, atenção, ele tá entrando, ó. E é nesse entrar em que vai ocorrer interferências aqui entre os 2 raios de luz. Esses 2 raios de luz interferindo, pode ser que verde com vermelho dê amarelo, verde com azul dê o ciano. Então, entenda. O que é que você precisa para o Enem? Atenção, o Enem pode fazer para você a seguinte pergunta. As bolhas de sabão, películas de óleo funcionam com base em que fenômeno? Interferência. Gravou? Bota aí, bolhas de sabão, películas de óleo, interferência. Mas não é só a bolha de sabão, não. Olha que coisa incrível, gente. Você já viu esse animal aqui? Que lindo! Gente, fantástico o pavão. O pavão é maravilhoso, né? Também algo parecido. Existem várias interferências que ocorrem dentro das penas aqui do pavão. Interferência também. E eu quero destacar algo muito importante, a história do CD. Galera, CD, atenção, ele é muito parecido com a estrutura atômica. O que é que acontece no CD? Ele tem trilhas. Essas trilhas é onde ocorre a gravação das músicas, ó. Trilhas do CD. Então, preste atenção. Apareceu CD no Enem. Quais são os 2 fenômenos? Difração. Opa, volta.
Difração. Olha, até aqui se empolgou também. A difração, gente, fica batendo e voltando aqui, difração. E depois da difração, onde é que tem? Tem o quê? A interferência. Olha o colorido, gente, ó. Onde é que tem a interferência? Que é justamente essas luzes interferindo. Então, preste atenção. Você não precisa saber com detalhes o que acontece. Mas, lembre, se você tem películas coloridas, bolha de sabão, óleo, CD no pavão, palavra-chave, interferência. E as cores que se observa tem a ver com aquelas bolas das 3 cores primárias. Então, nunca esqueça. Apareceu CD, apareceu pavão, apareceu bolha de sabão, fenômenos envolvidos, interferência e a difração. A difração também ocorre, porque quando ela bate, ela vai encontrar várias irregularidades e vai ter a difração. Então, nunca esqueça disso. É muito interessante essa questão de modo prático, para você acertar no Enem e estar com a gente comemorando, ok? E vamos à nossa última questão. Essa última questão é uma questão interessantíssima, porque agora a gente vai mostrar como é que a física básica do ensino médio ela é utilizada, gente, pelos exploradores, pelos pesquisadores de petróleo. Então, se você vai seguir engenharia de petróleo, se você é um curioso, eu vou lhe mostrar como é que você pode, justamente utilizando essa física que nós aprendemos aqui no ensino médio, no Salesiano, tornar você um excelente profissional aí, quem sabe aí no mercado de petróleo, né, um mercado que é muito promissor e é muito rentável. Então, vamos comigo essa questão maravilhosa, uma questão lá de Brasília que eu estou trazendo com exclusividade para você. Na prospecção de petróleo, o método mais utilizado para sondar o subsolo baseia-se na reflexão de ondas sísmicas, ou seja, as ondas ligadas ao terremoto. Tais ondas são normalmente geradas por explosões subterrâneas, ou seja, o cara causa uma explosão e causa um tremor de terra, evidentemente. Por isso que ele fala em ondas sísmicas. As figuras adiante ilustram um método no qual uma onda de compressão, quer dizer, a que explodiu, se propaga em uma frente de onda esférica a partir do ponto de detonação de uma carga explosiva. Esférica porque ela é tridimensional, ela se propaga em todas as direções. Nesse exemplo, o subsolo é formado por 3 camadas de rocha. Olha que interessante, gente. 3 camadas de rocha. Fazendo aí a nossa contextualização com a geografia na parte física, não é verdade? Caracterizando por 3 diferentes velocidades de propagações. V1, V2 e V3. Galera, a questão já está deixando a entender que as velocidades são diferentes. Isso acontece porque provavelmente a composição física das rochas são diferentes. E meios diferentes trazem consigo velocidades o quê? Diferentes, não é verdade? Mas vamos então observar com muita atenção o que vai acontecer. As informações relativas ao subsolo são inferidas, ou seja, são mostradas por meio de uma análise das ondas refletidas, cujas intensidades são medidas com um conjunto de microfones especiais denominados geofones. Fones que registram alguma coisa ligada à Terra. A figura 2 mostra os sinais elétricos em função do tempo, gerado em 2 geofones pela passagem das ondas sísmicas produzidas por uma única explosão ocorrida no instante zero. Antes que eu continue, eu gostaria de lhe pedir para que você relesse isso aí de novo 3 vezes. Pode ser? Eu vou dar um tempinho. Pronto, já leu as 3 vezes. Não siga se você não ler de novo. Isso precisa ficar bem claro. O enunciado é longo, o enunciado é desgastante, mas a gente precisa entender que é bem legal. E agora, gente, já temos condições de analisar a figura. A figura mete medo no primeiro momento, mas fique tranquilo, você vai acertar essa questão. O que é que você tem aí, gente? Camada 1, depois você tem quem? Camada 2, e finalmente você tem a camada 3. Como eu disse agora há pouco, é bem provável que essas velocidades sejam diferentes. A questão não diz isso claramente, mas como ele indica V1, V2 e V3, há um forte indício que sejam velocidades diferentes. Então, a velocidade na camada 1, ó, V1, a velocidade na camada 2, V2, e a velocidade na camada 3, V3. E um detalhe muito interessante, que eu acho que isso é relevante demais, é você observar algumas coisas interessantes. Os microfones ou geofones, eles estão recebendo os sinais, a energia das ondas. E eu quero que você pense comigo, por que em cada geofone existem 3 sinais? Eu vou fazer bem devagarinho para você. Primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Observe que esses sinais, eles vão diminuindo. Começa grande, já fica médio, depois pequeno. Tanto para a curva A, como para a curva B. Primeiro eu quero lhe convencer por que são 3 sinais. Quantas camadas são? 3. Então vamos lá. A primeira camada
ela reflete. Primeira camada, refletiu, marcou isso aqui e isso aqui. Curva A e curva B, porque são dois geofones. Então, o primeiro refere-se à reflexão na camada 1. O segundo sinal refere-se a quê? Ó? A reflexão na camada 2. Camada 2, ó, a onda entrou e ela demora mais tempo para chegar. Então, olha como é simples de entender. O primeiro sinal das duas curvas, geofone X e geofone Y, significa que é reflexão na primeira camada. O segundo sinal, esse aqui, ó, acompanhe comigo, o segundo sinal já vai ser decorrente da reflexão na segunda camada. Que aí a onda vem e chega lá ao geofone. E é evidente que o terceiro sinal não está mostrado a reflexão na terceira camada, mas é óbvio que leva a entender que está relacionado a quê? A esse terceiro sinal aqui. Então, olha só como é interessante. Por que existem 3 chegadas de ondas? Porque a primeira onda refletiu na camada 1, a segunda onda refletiu na camada 2 e a terceira onda refletiu na camada 3. E você observa que tem 3 sinais porque são 3 camadas. Perfeito isso aí? Muito bem. Então, agora vamos às análises dessa resposta. Essa questão foi adaptada lá de Brasília. E as perguntas que são feitas são muito interessantes. Eu quero que você acompanhe comigo, porque é uma questão de refração de ondas, onde a gente vai trabalhar bastante, muito interessante. Com o auxílio das figuras 1 e 2, assinala a alternativa correta. Vamos analisar cada alternativa e depois a gente vai discutir uma a uma. Tá? Vamos fazer bem devagarinho. Letra A. A frequência da onda de compressão produzida pela explosão se altera ao passar de uma camada para outra. Será que isso é verdade? B. A velocidade de propagação da onda de compressão na camada 2 é maior que na 1. C. O comprimento de onda da onda de compressão na camada 3 é menor que na camada 2. As figuras permitem concluir que a amplitude, energia, da onda sísmica decresce com a distância de propagação da onda e que, portanto, a onda sísmica perde intensidade ao se propagar. E a letra E, quando ocorre a reflexão de uma onda, a velocidade aumenta. Eu fiz questão de trabalhar tudo sobre refração nessa questão. Eu quero que você se acalme novamente, analise cada alternativa, porque agora eu vou analisar item por item, tá bom? Vamos começar. Para fazer essa análise, primeiro eu quero que a gente revise o que é refração. Tem uma coisa que eu disse em sala de aula, gente, que é inesquecível. Ó, é muito simples a refração. Na refração, todo mundo age do mesmo jeito. Velocidade, comprimento de onda e seno do ângulo. Vamos repetir? Velocidade, comprimento de onda e seno do ângulo. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta, seno do ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o comprimento de onda diminui e o seno do ângulo diminui. Mas tem uma coisa que nunca muda. Qual é a coisa que nunca muda na refração? Aí, frequência. Parabéns. A frequência permanece constante. Então, nessa questão, você já sabe que a frequência permanece constante. Óbvio, assim como no tsunami, que era um deslocamento de placas tectônicas, a frequência é produzida por uma explosão. Então, a frequência da onda não muda, porque a origem dela é explosão. Ou no tsunami, origem das placas tectônicas, a frequência permanece constante. Eu quero deixar isso bem claro. A frequência é a origem. Como é que a onda foi produzida? Tanto no tsunami, que é o movimento das placas tectônicas, como aqui na explosão, a frequência permanece constante. A frequência permanece constante porque é a natureza da onda que foi produzida. Ok. Então, essa figura mostra isso claramente. E o detalhe principal, e é relevante para matar a questão, gente, está na história da reta normal. Quando você pegar uma questão dessa, a reta normal é o pulo do gato. O que é que acontece? Você nota que esse ângulo é maior que esse. Então, ó, vamos lá brincar comigo. De novo, se eu tenho maior velocidade, eu tenho maior comprimento de onda e eu tenho maior ângulo. Então, vem comigo, ó. Maior velocidade, maior comprimento de onda e maior ângulo. Tudo aumenta, ó. Tá vendo a velocidade V1 aqui, ó? Ela é maior que V2. Maior velocidade, você sabe que a distância entre esses dois traços é o comprimento de onda, né? A gente já frisou isso. E o ângulo também aumenta. Então, maior velocidade, maior comprimento de onda, maior ângulo. Quando eu passar para o outro meio, que a velocidade é menor, o que é que vai acontecer? Menor velocidade. Olha o comprimento de onda diminuindo, ó, gente. O comprimento de onda aqui está grande. Por quê? Porque a velocidade é grande e o ângulo é grande. E aqui, comprimento de onda é menor, ângulo menor e velocidade menor. Gente, é tudo assim. Se o ângulo tiver grande, ó, palavra-chave, ângulo.
com a normal, né? Essa reta aqui perpendicular. Maior ângulo, maior velocidade, maior comprimento de onda. Menor ângulo, menor velocidade, menor comprimento de onda. Vamos ver se a gente entendeu? Maior ângulo, maior velocidade, maior comprimento de onda. Menor ângulo, menor velocidade, menor comprimento de onda. Perfeito. Então, já temos condições de começar a responder. Vamos analisar item por item, como eu prometi? Item A. A frequência da onda se altera? Lógico que não, meu querido. Você já entendeu, ela é produzida a partir da explosão. A frequência permanece constante. Na refração de uma onda, assim como no tsunami. Lembra da questão 7? A frequência permanece constante. Então, a letra A é falsa, porque a frequência não se altera. Ela permanece o quê? Constante. Então, a A, descartada. Letra B. O que é que diz a B? Muito legal. Olha como é simples. Maior ângulo, maior o quê? Velocidade. Olha o desenho. Vamos lá comigo? Olha o desenho com muita atenção. Eu quero que você analise aqui, ó. Isso aqui não é a velocidade V1, ó. Né, ó? V1 e V2 aqui, ó. Então, vamos botar V1 aqui, bora? V1. Acompanhe comigo aí. Cadê o ângulo? Será que dá pra gente frisar aqui, ó? Ó o ângulo, gente, ó. Ó o ângulo aqui, ó. Esse ângulo, vamos apagar, não ficou legal não. Vamos botar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui. Tá vendo esse ângulo? Ó a reta normal que eu tracei, ó. Onde a onda incide, você faz a normal. 90 graus, lembra, ó? Aí o que é que acontece? Olha o ângulo verde. Agora, olha o ângulo amarelo agora, ó. Ó. Gente, quem é maior? Não, o amarelo ainda não. Tá legal. Vamos melhorar isso aqui, ó. Vamos botar uma escritinha fina aqui, ó. Vamos botar outro verde. Vamos ver outra cor aqui. Não, tá bom. Vamos aqui. Pronto. Laranja. Ótimo. Ó. Então, isso aqui laranja. Vamos botar agora o verde aqui, ó. Pronto. Ah, ficou a mesma cor, né? Verde. Vamos lá. Tem que aprender isso aqui, ó. Vamos ver. É ao vivo, hein, gente? Verde. Pronto. Laranja. Vou botar laranja mesmo. Pronto. Estamos todo enrolado aqui. Então, você tem o quê, ó? Maior ângulo. Vamos comigo? Maior ângulo. Maior velocidade. V1, né? V1. Não é isso? Menor ângulo, menor velocidade. O que é que está escrito aqui? A velocidade de propagação da onda na camada 2 é maior que na 1. Não, ó, cadê a 2? Olha aqui, cinegrafista, vem comigo. Olha o ângulo aqui, cinegrafista, menor. Ângulo menor, velocidade menor. Então essa informação é o quê? Falsa. Porque na camada 2, ela é menor. Gostei, cinegrafista, tá acertando tudo. Fantástico. Terceira afirmação, letra C. O que é que diz a C? Vamos ver, o que é que diz a C? Vamos fazer a mesma coisa? O comprimento de onda da onda de compressão na camada 3 é menor que na 2. Eu quero que você destaque na figura original camada 2 e camada 3. Eu estou destacando, então, mais uma vez, vamos lá destacar o ângulo. Ó, a velocidade V2 aqui, ó, incidiu, ó o ângulo, gente, V2 aqui. Tá vendo o ângulo V2? Agora olha aqui embaixo, gente, o ângulo aqui embaixo, ó, maior. Então você vê, ó, que a velocidade V2 tem um ângulo menor. Menor ângulo, menor velocidade. Maior ângulo, maior velocidade. Sim, mas o comprimento de onda acompanha esse raciocínio. Então vamos expandir com o comprimento de onda. Menor ângulo, menor velocidade, menor comprimento de onda. Maior ângulo, maior velocidade, maior comprimento de onda. O que é que está escrito aqui? Que o comprimento de onda em 3 é menor. Mentira, por quê? Lá na 3 eu tenho maior ângulo. Se eu tenho maior ângulo, eu tenho maior velocidade e maior comprimento de onda. Portanto, é falsa, porque ele está dizendo que é menor. E aqui nós vemos que o comprimento de onda é o quê? Maior. Eu quero destacar, gente, que você precisa traçar essa linha amarela que é a normal, viu? Sempre formando 90 graus no ponto de colisão. Letra D, espetacular, que é a correta. Por quê? Gente, preste atenção. Olha como é fácil. As figuras permitem concluir que a amplitude da onda sísmica decresce com a distância de propagação da onda e que, portanto, a onda perde intensidade. Galera, isso está bem nítido aqui, ó. Eu vou destacar para você. A onda começa bem forte, ó, bem forte, tá vendo, gente? Que veio da camada 1, lembra? E depois vem para a camada 2, já é mais fraca. E, finalmente, para a camada 3, mais fraca ainda. E aí eu pergunto a você, para onde é que está sendo, para onde é que vai essa energia, gente? Para o solo. As camadas absorvem essa energia na forma de energia potencial elástica. Elas se deformam. Então, a energia da onda perde intensidade à medida que se desloca, que ela vai comprimindo o solo, energia potencial de deformação. Então, essa é a correta. Ó. Você observa que camada 1 está forte, camada 2 já fracou, camada 3 mais fraco ainda. Isso nas duas curvas, né? Então, realmente,
Alternativa correta, letra D. Os sinais resistem a ondas de menor voltagem. Lógico que, apesar da eletricidade ser assunto só visto no terceiro ano aqui na rede salesiana, você pode associar intensidade de um sinal com amplitude. Voltagem maior, mais energia. Voltagem menor, menor energia. E, apenas para confirmar que a E realmente está errada, você já sabe que quando eu tenho reflexão, o meio não muda. Então, mais uma vez, para o mesmo meio, a velocidade permanece o quê? Constante. Quero agradecer a você, realmente aí mais de 2 horas de filmagem desse capítulo 2. É um excelente material de revisão para você. Desejo a você uma excelente prova. E não mais, e muito mais que isso. Não é só a prova, gente. É o conhecimento de vida que você está adquirindo aqui no Salesiano. Micro-ondas, eletrocardiograma, fotossíntese, análise das ondas no petróleo, explicar o tsunami. Isso é que vai fazer diferença na sua vida profissional. Um grande abraço e nos veremos no nosso capítulo 3 com exatamente o estudo do som, tá bom? Abração!